Fala Cripto Trader, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia, trago para vocês mais uma atualização 100% gratuita do que a gente pode estar vendo no Bitcoin nos próximos dias, quais as próximas oportunidades. Eu comentei sobre trade esse fim de semana, rolou trade hoje, trade muito massa que a gente já estava aguardando esse movimento acontecer. Então fica até o final desse vídeo para você entender a próxima região de interesse que o Bitcoin tende a buscar para a gente poder estar colocando dinheiro no bolso. Vamos para o gráfico. Já estamos aqui no gráfico, como vocês podem ver, eu havia comentado sobre o Bitcoin tá corrigindo esse range aqui, tinha deixado esse range aqui para vocês, olha, esse topo, esse fundo, onde ele trabalha aqui em 50% dessa order block, comentei sobre essa compra, inclusive falei que ele poderia estar vindo capturar essa liquidez, como de fato ela foi capturada e deixei marcado, inclusive, esse imbalance e essa order block, tá? Eu não alterei isso aqui da última aula que eu passei para vocês, do último estudo. Então essas regiões aqui eu havia comentado, onde ele poderia estar vindo buscar liquidez para estar buscando regiões mais abaixo, vindo capturar essa equalização de fundos aqui. E como vocês podem ver, acontece hoje esse movimento, rola um trade, tá muito massa, inclusive rolou compra também no fim de semana, esse ponto aqui, porque a gente tinha no subfractal esse fundo com esse topo, e ele vem buscar aqui essa região de order block, jogando o preço lá para cima, aqui no caso. Ele vem buscar essa região, ele equaliza esses fundos aqui, ó, deixa essa liquidez, captura aqui, ó, captura, buscando essa região aqui de order block, e aí dá início a esse movimento de alta, batendo o take, obviamente, aqui em cima seria o nosso primeiro alvo, porque era um trade dentro da própria estrutura, como vocês sabem, e aí ele vem buscar essa região de imbalance, onde eu comentei para vocês. Se botar no 15 minutos a gente consegue enxergar melhor, esse imbalance todo aqui, ele vem com perfeição após capturar. Ele crava lá em cima, ó, a gente poderia ter montado nossa ordem em 50%, tá certo? Aqui da região do imbalance, nesse ponto 50%. O stop, como vocês sabem, é acima, bem curto, 0,35%. E o alvo dentro da própria estrutura que passou a ser essa, ó. Esse fundo aqui. Por que esse fundo? Porque ele faz aqui no subfractal um topo, vem buscar esse fundo e a partir disso ele vem fazendo esse movimento de boys, deixando essa nova estrutura aqui pra gente, ó. E aí a gente sabe que tem que ter como alvo exatamente essa região. Deixa eu só fechar aqui que eu acabei apertando... acabei apertando aqui errado. Então ele deixa essa região aqui pra gente, ó. E aí, como vocês podem ver, como a gente opera dentro da própria estrutura, o que é que a gente tem como região de alvo? Se a gente pega ele aqui e entende que a estrutura foi esse fundo até esse topo, a gente sabe que a gente tem que buscar uma região dentro dessa própria estrutura, preferencialmente abaixo de 50%. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente poderia querer trazer até aqui embaixo? Talvez até poderia, mas aí como alvo 2. Esses primeiros pontos já tem que ter realização de parcial. Por que a gente poderia trazer até aqui embaixo? Porque a gente não está aguardando essa captura aqui desses fundos equalizados. Então o que acontece? A gente sabe que ele pode trabalhar aqui embaixo, mas é muito arriscado você querer trazer de cara até aqui, porque você pode ver seu lucro todo embora e ele não capturar esses fundos e já dar continuidade no movimento de alta, entendeu? Então a gente tem que ter o alvo 1, um ponto de realização de parcial, sempre dentro da própria estrutura. E a estrutura era essa, ó, esse topo aqui, deixa eu tirar esses outros para não confundir, ó. Deixa eu tirar essa order block, tá, beleza? Essa aqui era a região, esse topo, esse fundo. Então a região de 50% dele tá aqui, ó, nesse ponto. Tá a região de 50%. Então qual o ponto que a gente tem que botar como alvo? Essas regiões aqui de order block, ó. Então você poderia ter essa região, você poderia ter essas regiões aqui, ó, como eu coloquei, entendeu? Eu coloquei alvo exatamente nessa região aqui. Porque se a gente vier para um fractal maior aqui numa hora, a gente consegue ver esse candlezinho aqui, ó. Exatamente esse candlezinho laranja aqui, tá vendo, ó? Esse candle inteiro como uma região de order block. Ele é um candlezinho isolado. Poderia ser aqui em cima também? Poderia. Só que como eles estão confluenciando, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de botar exatamente aqui, ó, onde acaba um confluenciando com o outro. Então meu alvo para esse trade foi esse aqui. Eu boto a order block e boto essa região aqui como alvo. E aí, como vocês podem ver, ativou lá em 50%. Nosso take aqui embaixo, nessa região, como eu comentei, um trade de 1 para 6,5 de risco-retorno, que pagou aí 2,30%, então a 100x, 232% de lucro nesse trade.
Beleza? Falando de momento atual, o que é que a gente pode aguardar aqui para o Bitcoin? Primeiro, ele corrigiu, como a gente havia falado, ele estabeleceu um fundo, vem buscar aqui, ó, vem buscar liquidez numa região premium e começa a jogar o preço para baixo. O que é que a gente pode aguardar aqui? Primeiro ponto, que ele dê continuidade no que a gente já vinha falando antes, de capturar esses fundos aqui, devido a esse swapzinho, ó, esse sweepzinho que ele fez aqui de liquidez, capturou os topos, a gente agora quer ver uma captura dos fundos. Então, primeiro ponto, essa venda dá continuidade, deixando mais regiões para a gente vindo perder esse fundo, onde a gente vai poder estabelecer um novo fundo para quem não entrou conseguir entrar novamente, porque foi um movimento muito rápido, ele fez um V aqui, subiu em V, né, e já começou o movimento. Por que isso? Porque ele cai em V, corrige e faz, cai em V, lateraliza aqui, acumula, e aí ele faz uma correção em V para fechar esse V. E aí logo de cara ele já dá início num movimento muito forte. Então a gente pode estar vendo a mesma coisa, ele acumular aqui um pouquinho e fazer outro movimento, ou seja, fazer um rally, uma base e outro rally, tá? O RBR, né? Rally, base, rally. Beleza? Então a gente pode estar aguardando em primeiro momento isso, a captura dessa liquidez aqui dos fundos. Segundo ponto, o que é que a gente pode aguardar? É o caso de ele já ter encerrado essa correção. Isso aqui já está sendo uma confirmação, tá? E aí o que acontece? Essa volta aqui tá vindo confirmar que esse reteste que ele está fazendo essa venda, ó, é uma confirmação de um movimento de flip, tá? Onde ele sai da lateralidade, busca a liquidez e dá continuidade no movimento. Mas para esse movimento ser válido, a gente vai precisar de uma confirmação perdendo aqui esses topos, tá? Ou seja, trabalhando ali acima, porque caso isso não aconteça, ele ainda pode ser aqui, ó, um movimento de buscar liquidez para poder jogar o preço lá para baixo, fazendo um novo fundo. Que é isso o que eu acredito mais, tá? Eu ainda acredito mais, se for perguntar, você acredita mais que ele vai subir ou cair? Pô, eu acredito mais numa captura aqui desses fundos, tá certo? Antes dele, de fato, dar continuidade. É isso que eu acredito no Bitcoin, que de fato ele vai renovar topo. Mas antes disso, ele ainda vai capturar mais, porque ele ainda tem muita liquidez aqui nesses fundos, ó. Tem muita liquidez aqui nesses fundos ainda para ser capturado. Tem equalização, tem order block, tem essa região aqui mais macro, tá? Que apesar de eu não acredito que ele venha trabalhar aqui agora, eu acredito que ele venha buscar a liquidez aqui desses fundos, jogar um movimento de alta, fazendo aqui um boys para a gente ter uma nova base. E mais para frente, mais futuramente, a gente vai ter ele trabalhando nessa região macro. Tá certo? Então é isso que eu estou vendo aqui, acreditando para o Bitcoin. Qualquer dúvida, ó, podem perguntar aqui no vídeo. Na descrição desse vídeo tem também o link para você ir para a nossa escola. Você vai ser direcionado para a nossa página, para a nossa comunidade lá no Discord. E lá você pode tirar dúvidas diretamente com a gente, mesmo que você ainda não seja um assinante, tá? A gente tem uma aba lá que é realmente uma comunidade, onde a gente quer criar um network, onde vocês vão estar se ajudando. Então clica aqui no link, clica aqui na descrição, clica no link, vai para a nossa comunidade, se inscreve nesse vídeo, compartilha, curta esse conteúdo para mais pessoas terem acesso. Beleza, gente? Então é isso, amanhã nos vemos com mais estudo de mercado.